Numa noite fria de 1864, na Torre de Londres, a neblina cobre o pátio e o silêncio é quebrado apenas pelo eco dos passos de um jovem guarda. Ele está de vigia em frente à Casa da Rainha, um lugar onde, 3 séculos antes, Ana Bolena, a rainha decapitada por Henrique VIII, passou suas últimas horas. Mas o que esse guarda está prestes a encontrar vai marcar a história da torre e talvez a sua própria vida. Bem-vindos ao mistério do fantasma de Ana Bolena, um dos relatos mais assustadores e modernos da fortaleza mais assombrada da Inglaterra. Vamos voltar no tempo. Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII, foi executada em 19 de maio de 1536, acusada de traição, adultério e até incesto. Sua morte não foi apenas uma decapitação, foi o fim de uma campanha cruel para apagar sua existência. Enterrada às pressas numa arca de flechas na capela de São Pedro ad Vincula, Ana tornou-se uma lenda. E segundo muitos, seu espírito nunca deixou a torre. Dezenas de relatos falam de sua figura espectral, às vezes sem cabeça, vagando pelos corredores. Mas hoje, vamos contar uma história específica, uma das mais documentadas e arrepiantes do século XIX. É uma noite de outono em 1864. O jovem guarda, cujo nome a história não preservou, está posicionado no pátio em frente à Casa da Rainha. O ar está gelado e a escuridão parece engolir a luz de sua lanterna. De repente, ele vê algo. Uma figura branca, etérea, vestida com trajes antigos, um cabelo francês cobrindo parte do rosto. Ele aperta os olhos tentando entender. A figura se move lentamente, como se flutuasse, em direção à Casa da Rainha, onde Ana Bolena ficou presa antes de sua execução. O guarda, treinado para enfrentar qualquer ameaça, levanta sua baioneta e grita: "Quem está aí?" Nenhuma resposta, apenas o silêncio. E a figura continua avançando. O coração do guarda dispara. Ele avança, baioneta em punho, pronto para confrontar o que quer que seja. Mas ao tentar tocar a figura, algo impossível acontece. Sua baioneta atravessa o corpo da aparição como se ela fosse feita de ar. O guarda cambaleia, atônito, e então, uma onda de energia como uma descarga elétrica o atinge. Ele cai no chão inconsciente enquanto a figura desaparece na escuridão. Quando outros guardas chegam, encontram o jovem desmaiado, murmurando sobre uma mulher sem rosto, vestida como uma rainha. Mais tarde, ele jura que era Ana Bolena. Esse incidente foi tão chocante que quase levou o guarda a uma corte marcial. Ele foi acusado de abandonar seu posto, mas em seu julgamento, defendeu-se com veemência, dizendo que o encontro com o fantasma o deixou inconsciente. Surpreendentemente, as autoridades da torre, acostumadas com histórias de assombrações, aceitaram sua versão. O caso foi registrado nos arquivos da torre e o major-general D. Dundas, que testemunhou o guarda em pânico, confirmou ter visto a figura branca do seu posto. Esse não foi o único relato. Outros guardas, visitantes e até Yeoman Warders, os guardiões da torre, afirmam ter sentido a presença de Ana, muitas vezes acompanhada de um frio sobrenatural ou o som de passos invisíveis. Agora vamos conhecer a história de Ana Bolena e da sua trágica morte. Uma cabeça decepada pode permanecer consciente por até 30 segundos após a decapitação. Um grotesco meio-minuto final em que os olhos podem piscar, os lábios tentar falar e a consciência persiste enquanto a vida se esvai. Para Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII e talvez a rainha decapitada mais famosa da história, essa possibilidade aterrorizante foi apenas um aspecto de sua execução que os relatos contemporâneos frequentemente suavizam. A verdadeira história dos últimos momentos de Ana revela uma tortura psicológica muito mais perturbadora do que o simples golpe de uma espada. Um espetáculo político calculado, projetado para destruir não apenas seu corpo, mas seu próprio legado. A execução de Ana é um testemunho do brutal sistema de justiça da Inglaterra Tudor, onde a morte era apenas o ponto culminante de uma humilhação cuidadosamente orquestrada. Embora muitos livros de história simplesmente registrem que ela foi decapitada por traição, a realidade de seus últimos dias envolve um desmantelamento psicológico tão metódico que impressionaria até torturadores modernos. Sua execução não foi apenas um fim,
Foi o ato final da campanha de Henrique VIII para apagar uma mulher que havia se tornado poderosa demais para seu conforto? Em 19 de maio de 1536, Ana Bolena já havia suportado 17 dias de prisão na Torre de Londres, a mesma fortaleza onde outrora se preparara para sua coroação. Apenas 3 anos antes, ela fora coroada rainha da Inglaterra em uma elaborada cerimônia na abadia de Westminster. Agora, ela aguardava a morte em um estranho limbo, repetidamente adiada, enquanto Henrique VIII cruelmente prolongava sua tortura psicológica. O rei até convocou um espadachim especialista de Calais para realizar a execução, em vez de usar o tradicional machado inglês, um detalhe frequentemente apresentado como misericórdia, mas que apenas enfatizava a natureza teatral do que estava por vir. Durante suas últimas horas, Ana exibiu uma calma quase sobrenatural, descrita por testemunhas como alegre, mesmo ao se preparar para a morte. Psicólogos modernos poderiam reconhecer isso como dissociação, um mecanismo de defesa psicológica desencadeado por trauma extremo. Ela teria brincado que seria conhecida como Ana Sem Cabeça, exibindo um humor macabro que mascarava seu tumulto interior. Poucos relatos históricos reconhecem o puro terror que ela deve ter sentido, sabendo que sua reputação estava sendo sistematicamente destruída por falsas acusações de adultério, incesto e conspiração para assassinar o rei. O que torna a execução de Ana particularmente perturbadora não é apenas o ato físico da decapitação, mas o desmantelamento calculado de sua identidade. Henrique não queria apenas Ana morta, ele queria que ela fosse apagada da história, suas contribuições anuladas e sua filha, Elizabeth, deslegitimada. A execução foi o ponto culminante de uma campanha de assassinato de caráter projetada para justificar ao povo inglês por que sua outrora amada rainha merecia tal destino. Nos dias anteriores à sua morte, Ana foi forçada a ouvir histórias fabricadas e escandalosas sobre sua suposta depravação sexual, acusações tão absurdas que seriam descartadas por qualquer tribunal moderno. Na manhã de 19 de maio, o dia amanheceu excepcionalmente claro para Londres, um contraste gritante com os eventos sombrios que estavam por vir. Ana passou sua última noite em oração, embora o sono a tenha evadido várias vezes. Registros da torre indicam que ela pediu o sacramento às 2 da manhã, ajoelhando-se diante da hóstia por horas em uma comunhão desesperada. Ao amanhecer, ela estava acordada há quase 24 horas, sua mente, sem dúvida, fragmentada por estresse e exaustão. Quando o tenente da torre veio buscá-la, ela estava rindo com suas damas, uma reação que não indica paz, mas um colapso psicológico. A execução de Ana havia sido marcada e remarcada várias vezes, uma forma de tortura psicológica frequentemente ignorada. A incerteza de não saber exatamente quando a morte viria era uma tática deliberada usada contra prisioneiros. Quando finalmente informada de que a hora havia chegado, Ana foi conduzida de seus aposentos através de corredores onde, apenas 3 anos antes, ela havia desfilado como rainha a ser coroada. Agora, guardas a flanqueavam, não por respeito, mas para impedir qualquer fuga. E os mesmos cortesãos que antes se curvavam diante dela, agora observavam seu último trajeto, com uma indiferença calculada. O cadafalso erguido em Tower Green era incomumente baixo, a apenas 90 centímetros do chão, ao contrário das plataformas elevadas frequentemente retratadas em filmes. Essa escolha de design deliberada forçava Ana a subir apenas alguns degraus, roubando-lhe a dignidade da elevação e mantendo-a mais próxima da multidão que zombava. Enquanto representações modernas muitas vezes mostram uma reunião solene e respeitosa, registros históricos sugerem que uma atmosfera de carnaval foi incentivada. A execução era, afinal, um teatro público, um aviso para qualquer um que ousasse desafiar a autoridade do rei, especialmente mulheres que se atrevessem a subir acima de sua posição. Antes de se ajoelhar no bloco, Ana teve permissão para fazer um discurso final, não por misericórdia, mas porque a tradição exigia. Suas palavras, cuidadosamente medidas, revelaram tanto sua astúcia política quanto suas circunstâncias desesperadas. Bom povo cristão, vim aqui para morrer.
Pois, de acordo com a lei e pela lei, fui julgada para morrer, e, portanto, nada direi contra isso. Essa aparente submissão ao seu destino foi, na verdade, seu último ato de rebeldia. Ao reconhecer a lei sem admitir culpa, ela desafiou sutilmente a legitimidade das acusações contra ela. Talvez o mais perturbador seja a ausência do rei. Diferentemente da representação pública de execuções reais, Henrique VIII não compareceu. Em vez disso, ele aguardava no palácio de Whitehall a confirmação da morte de Ana. Enquanto a espada separava sua cabeça do corpo, Henrique, segundo relatos, celebrava seu próximo casamento com Jane Seymour, um testemunho brutal de quão completamente descartada Ana havia se tornado. O pessoal tornou-se político e a morte de Ana era apenas uma necessidade inconveniente na busca do rei por um herdeiro masculino. O espadachim de Calais, especificamente contratado e pago uma soma substancial por sua expertise, representava outro nível de crueldade calculada. As decapitações tradicionais inglesas usavam um machado, que frequentemente exigia múltiplos golpes para separar completamente a cabeça. O espadachim francês, embora mais propenso a realizar a decapitação em um único golpe, era desconhecido para Ana. Em seus momentos finais, ela enfrentaria a morte nas mãos de um estranho, uma indignidade final para uma rainha que outrora comandava a atenção de toda a Inglaterra. Sua venda nos olhos, frequentemente retratada como uma misericórdia para poupá-la da visão da espada, na verdade servia a um propósito mais prático: evitar que ela se encolhesse no momento crucial, o que poderia resultar em uma execução mal sucedida. Ana ajoelhou-se ereta, em vez de colocar a cabeça em um bloco, outra tradição francesa que aumentava o desafio do carrasco. Essa posição forçava Ana a permanecer imóvel por pura força de vontade, mantendo a compostura mesmo enquanto o espadachim preparava seu golpe. Testemunhas relataram que ela movia os lábios continuamente em oração, seus olhos se movendo sob a venda enquanto tentava detectar qualquer som da lâmina se aproximando. O tormento psicológico desse momento, sabendo que a morte se aproximava, mas não quando, representa uma forma de tortura raramente reconhecida em relatos históricos suavizados. A decapitação em si foi impressionantemente limpa para os padrões Tudor. Um único golpe separou a cabeça de Ana, mas o que aconteceu imediatamente após é frequentemente omitido das narrativas históricas educadas. Segundo relatos de testemunhas, seus olhos e lábios continuaram a se mover por vários segundos após a decapitação, uma resposta fisiológica horrível que ocorre quando o oxigênio permanece no tecido cerebral. Alguns relatos sugerem que seus lábios formaram palavras, talvez continuando a oração interrompida pelo golpe da espada. O espetáculo foi tão perturbador que várias testemunhas desmaiaram, enquanto outras se viraram horrorizadas diante desse lembrete sombrio da tênue conexão entre corpo e alma. Talvez o mais revelador seja que nenhum caixão adequado havia sido preparado para os restos de Ana. Suas damas de companhia, tomadas por tristeza e horror, tiveram que improvisar para encontrar uma arca de flechas onde colocar sua cabeça e corpo. Esse descuido aparentemente menor diz muito sobre o completo desprezo pela dignidade de Ana. Mesmo na morte, ela era uma reflexão tardia, um problema político resolvido, em vez de um ser humano merecedor de respeito básico. Ela foi rapidamente enterrada em uma sepultura sem marcação na capela da torre, sem uma cerimônia cristã adequada, como se o rei esperasse que sua memória desaparecesse tão rapidamente quanto sua vida havia terminado. A determinação de Henrique em apagar Ana estendeu-se além de sua morte. Pintores da corte foram instruídos a destruir seus retratos, seus emblemas reais foram cinzelados das paredes do palácio, e cortesãos rapidamente aprenderam que mencionar seu nome poderia levar ao desfavor real. Embora frequentemente nos concentremos no ato físico da execução, esta eliminação sistemática da própria existência de Ana representa uma forma de violência que transcendeu sua morte, uma tentativa de executar não apenas uma pessoa, mas um legado. Levaria séculos até que historiadores começassem o meticuloso trabalho de reconstruir a vida de Ana a partir dos fragmentos que sobreviveram ao expurgo de Henrique. Execução de Ana também traumatizou aqueles forçados a testemunhá-la.
Os efeitos em cascata do trauma psicológico estenderam-se muito além da própria Ana. A punição estendeu-se até mesmo à sua filha inocente. Esta humilhação pública cuidadosamente orquestrada formava uma parte essencial da Justiça Tudor. Seu discurso cuidadosamente elaborado reflete a posição impossível que ela ocupava. A espada que encerrou a vida de Ana simboliza o aspecto performativo de sua execução. Este profissionalismo frio exemplifica a desumanização inerente à execução sancionada pelo Estado. Ana não foi apenas morta, ela foi processada por um sistema. A verdadeira tragédia final de Ana pode ser que, apesar dos melhores esforços de Henrique para apagá-la, sua morte, em vez de sua vida, tornou-se seu legado mais duradouro. Ao compreender todo o horror da execução de Ana Bolena, confrontamos verdades desconfortáveis sobre poder, gênero e a construção da narrativa histórica. Em sua cabeça decepada, encontramos um aviso sobre a fragilidade da própria verdade quando confrontada com o poder absoluto.